deixamos sempre essa condição aqui no melão. Primeiro, de cortar uma base para que possa trabalhar, ó. Tá certo? Ah, eu tenho também as pedras, mas aí eu tenho um desenho. Tá certo? Esse desenho aqui, vocês podem obter em qualquer folhagem. Formato de forma oval, tá certo? Muitas vezes uma ponta ou não. Como também poder começar assim, ó, no melão. Duas diagonais se encontrando. Estou fazendo aqui invertido, mas na verdade a posição seria essa aqui, ó. Cortei primeiro o melão. Nós vimos isso também. Depois, acompanhar essa parte, né, que saiu e tem um formato, ó, de quê? De uma folha. E acompanhar por fora. Paralelo, né, a parte de cima. E para dar contraste, eu vou cortar onde? Embaixo. Vou inclinar a faca e vou cortar embaixo. Procurando sempre, ó, certificar que está solto. De um lado e do outro. A sequência seria sempre essa. Procurar a parte de cima, ó, uma diagonal. Encontrei a diagonal. Vou começar a dar o corte paralelo a essa diagonal. Se a gente observar, foi assim que foi feito na maçã. Então, ó, corta agora na lateral. E do outro lado, a sequência vai se repetir. Então, ó, troca a sequência. Tamanho também isso é importante. Não uso muito a faca como apoio, né? Toda a extremidade da faca. Pessoas até me ofereceram facas maiores, eu acho que a faca é pequena. Essa faca nós temos que trabalhar sempre com envolvimento de serra, não é isso? E até mesmo a inclinação que ela faz nos oferece condições ótimas de trabalho. Então, ó, seria paralela. Se orientar também, cortando sempre bola primeiro, depois o outro lado, uma faca inclinada, e eu começo a trabalhar o melão. Imagina aquelas pessoas que trabalham muitas vezes decoração de um bar. Pode oferecer até mesmo depois o próprio cliente, né? Às vezes o cliente tomou aquela bebida muito pesada, o melão também vai ser oferecido para manter o equilíbrio, tirar um pouco da acidez, um drink, uma bebida, deixar mais suave, e cortar muitas vezes uma dessas fatias para oferecer ao cliente de um lado e do outro. Então a ideia seria sempre essa, buscar cortes e que venha até o final. Então, paralelo. Lembrar de cortar embaixo para obter o contraste, porque o entalhe foi feito, mas ele não vai aparecer se eu realmente não intensificar o corte. Então ele começa a reproduzir essa imagem. Vou colocar aqui no meio, na parte final. Lembre sempre do que você está deixando para trás. É o que vocês vão encontrar pela frente e ter uma referência de todo o trabalho. Se eu chegasse aqui e marcasse uma reta, não poderia ultrapassar o tamanho, mas não existe nada igual no universo. Então, muitas vezes não se percebe. Se eu tiver uma boa referência do trabalho, não vai, é claro, ir a olho nu ou sem medida, saber a exatidão de cada pedra. Então, seria esse trabalho que vai se repetindo. Ó. Como foi falado anteriormente, entre um e outro, eu tenho mais um corte. Então, eu começo a trabalhar sempre da mesma forma, obedecendo o critério esse que vai trazer a imagem que vocês estão vendo aí, dessa forma, ou seja, dando contraste entre um e o outro e aproximando sempre da parte de baixo, no caso, e eu procuro sempre acompanhar o mesmo processo, principalmente que eu estou fazendo pela primeira vez. Então, a gente procura mostrar na sequência esses cuidados. De um lado do outro, e nessa sequência eu teria o quê? Mais um corte aqui, ó.
entre essas duas camadas. Seria isso aqui, ó. Mas é lógico que também eu vou procurar fazer primeiro as camadas de cima para depois fazer de baixo. Estou aqui só para simplificar, para a gente concluir. Basicamente eu tenho que dar a volta todo o diâmetro. Então já tenho aqui essa condição. Sempre entre um e outro. Então a ideia natural seria duas paralelas diagonais, sendo que em planos diferentes. Então, isso seria uma sequência. Que na verdade, se aprofundar cada camada dessa, nós teríamos uma fatia de melão. Então, já começo a cortar com esses cuidados. Movimentar a faca, porque a faca de serra, então eu posso tranquilamente trabalhar com ela dessa forma. E também tem o controle da faca, não é isso? Porque muitas vezes a gente tem uma faca, então vou usar a faca de serra, mas a gente começa a pressionar e pode ultrapassar o nosso objetivo. Ou seja, eu posso ter trabalhos e pode ficar prejudicado justamente porque eu não estou controlando a faca. Então eu utilizo muito essa faca de serra, recomendo porque já trabalho há bastante tempo com ela, com esse tipo de faca, mesmo não tendo patrocínio, né, fabricantes, mas o que é bom eu acho que é para ser falado. Então, na sequência, eu vou ter sempre essa condição, paralela, corte, diagonal, com a diagonal, e obter sempre esse resultado, essas camadas, que vão sempre nos oferecer essas condições. Lá em cima também eu posso dar um corte, com cuidado da maçã, separando para um lado. Que pode estar separado para um lado, como para o outro. Vou cortar aqui só para a gente ter uma ideia. Então, muitas vezes, que foi feita a maçã, esse corte, vou deixar simplesmente só com o corte no meio. Tem mais uma pedra. Uma dessas pedras, vocês estão tendo aqui, ó, essa condição. A semente, por exemplo, se eu estou cortando, na verdade, o meu cliente, eu vou aprofundar o corte, para que vocês tenham uma ideia. Como se faz muitas vezes, a gente tem a oportunidade de tirar, oferecer sem a semente, cortando naturalmente. Vou colocar de volta.